bora lá. Qual é na minha visão, o problema da educação no Brasil? É o tema que eu me dedico desde, sei lá, 13, 14 anos de idade. A geração que veio antes de mim não teve acesso à escola. Meu pai não terminou o ensino fundamental, minha mãe estava no ensino médio e engravidou de mim. E veio terminar fazendo EJA muitos anos depois. Minha mãe também, veio terminar muitos anos depois. E a gente sabe que isso tirou muitas oportunidades delas. Com então, certeza. é um país que, vamos pensar assim, a geração dos meus pais lutou para quem tivesse escola. Meu pai falava, meu pai era meio brutão assim, né? Na minha época, a escola pública era coisa de rico. Ou seja, estude e não reclama. Porque você tem uma escola para estudar que eu não tive. Qual que é o problema agora? Que a gente foi para a escola e a gente percebeu que aquilo não era o suficiente. Que você não aprendia muitas vezes a ler e escrever, que você não conseguia uma vaga numa entrevista bacana, que você não conseguia passar numa faculdade pública. A luta hoje é pela qualidade, não é mais pela estrutura e escola apenas. Então, nesse sentido, eu boto fé na molecada que está chegando. Porque enquanto nossos pais... Vocês sabem que construir escola dá voto. Qualidade da educação, ninguém não sabe nem como começa a medir, assim, falando, povão, a gente tem um índice IDEB. Quem sabe o que é IDEB? Sabe, quem conhece o IDEB do Brasil, do seu município, etc. Então, eu acho que isso vai acontecer com a turma que está chegando. É a primeira vez que metade dos alunos da USP vem de escola pública. E, então, eu acho que, assim, a gente, hoje, educação de qualidade não dá voto. Eu vi isso na minha campanha. A gente vê isso nas eleições. Mas eu acho que isso vai mudar com a nova geração. E aí, qual é a crítica que eu faço à esquerda e à direita tradicionais? Que é aí que eu falo eu falo demais às vezes, mas é sincero. A esquerda tradicional, ela não defende muitas vezes o interesse do aluno, do estudante, sabe, da criança. Ela vai defender o interesse muitas vezes do sindicato, que nem sempre representa todos os professores, que às vezes tem pauta massa, mas às vezes não. Então, fica meio capenga. Aí você vai olhar para a direita, vou falar do nosso Ministério da Economia atual. Parece que eles rasgaram um capítulo dos livros de economia que dizia que a educação levava à produtividade. Porque eu nunca vi um governo que se diz tão liberal que não entende o papel da educação. E aí você vê uma queda absurda de investimento na educação, em pesquisa. E pior, você coloca uma pessoa que tem uma pauta religiosa, ideológica. Gente, religião é massa, eu tenho a minha. Mas você não pode levar sua religião pro MEC, e aí tem várias acusações absurdas de favorecer a faculdade tal porque é do pastor que é seu amigo. E aí você achar que a pauta de educação domiciliar é a mais importante desse país. Porque a educação domiciliar atinge 7 mil alunos. A educação como um todo, 50 milhões. E aí o governo fala que a única prioridade é homeschooling? É porque ele sabe que é polêmico. Ele dá voto, mobiliza a base, não sei o quê. Mas vocês entendem? A gente fica com uma política fisiológica que a educação passa longe, sim. Só conseguem ver os ônibus, o recurso da emenda e etc e tal. Sim, sim. O recurso que está na educação. Aí você tem... É tudo generalizando, gente. Tudo tem exceção. Mas você tem uma parte da esquerda que muitas vezes diz que vai lutar pela educação, mas só pelo interesse do sindicato, que às vezes nem o professor representa. Que às vezes tem pauta massa, às vezes não. E aí tem uma direita que parece que não entendeu muito o papel da educação, sabe? Que não entendeu que PIB depende de educação, depende de ensino técnico. Então é como se a gente tivesse sem gente para lutar por essa pauta. Mas aí eu voto. Tem uma galera que vai lutar por isso e que vai votar com isso.